Fala, meus amigos, tudo bem? 12 em Campo News, edição da tarde, chegando aqui com as informações do Timão para você. Corinthians que segue aí na busca por treinador. Quem será o substituto do Cuca, que durou 6 dias no cargo? Quem será o próximo comandante do Timão na temporada 2023? Nomes: Cuca Tite é a prioridade. Tite é a prioridade, a gente vai falar bastante sobre isso, mas tem outros nomes aí pintando, talvez como opção para a diretoria do clube. Vamos falar também sobre a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, que hoje deveria estar sendo muito falada, muito comentada e muito comemorada, mas acabou ficando em segundo plano. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e bora falar de Corinthians. Doze em Campo News, edição da tarde, chegando aqui para você, trazendo as informações do Timão, que ontem conquistou de forma heróica uma vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. Tinha que vencer por 2 gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis, fez isso e na cobrança de pênaltis levou a melhor, venceu por 5-4 e avançou na competição. Um jogo muito de muita emoção para o torcedor, né? O torcedor viveu cada instante daquele jogo, cada momento ali, porque começou de forma arrasadora, com 1 minuto e meio o Corinthians já vencia por 1-0, e depois foi buscar o segundo gol, o gol que levaria essa decisão aos pênaltis, aos 48 do segundo tempo, numa cabeçada do Roger Guedes ali, tirando totalmente a chance do goleirão. O Corinthians foi para a decisão e aí brilhou a estrela do Cássio. No dia do goleiro, brilhou o goleiro corintiano, brilhou o gigante, que faz uma defesa e o Corinthians acerta todas as suas cobranças. Resultado: 2-0 no tempo normal, 5-4 nos pênaltis. Corinthians na próxima fase da Copa do Brasil. Apito final, todos os jogadores correram e foram abraçar o técnico Cuca, dedicando aquela vitória ali a ele. E o Cuca havia comunicado, tá, a decisão dele de deixar o Corinthians na terça-feira. O Roger Guedes chegou a dizer que passou 1 hora na sala com ele, conversando, que o viu chorar, que conhece o Cuca há muitos anos e que fez o possível, né, para tentar convencê-lo ali a permanecer. O Cássio também conversou com ele, mas a decisão do Cuca já estava tomada na terça-feira, mediante tudo aquilo que vem acontecendo, todas as cobranças, todas as pressões que ele vinha sofrendo dentro do clube, pelo caso, né, que ele enfrentou há 37 anos atrás, mas que no Corinthians veio à tona de uma forma realmente muito forte. Ele, após a partida, demorou ali por volta de 1 hora e pouquinho no vestiário, se reuniu com a diretoria, com os jogadores e se despediu. E aí nem abriu entrevista coletiva nem nada, só fez um comunicado que estava se desligando do clube para o bem do clube, para que não prejudicasse o clube. Segue a vida o técnico Cuca, né? Ele vai aí agora tentar resolver essas questões, e o Corinthians segue, por outro lado, a busca por um novo treinador. Vanderlei Luxemburgo, descartado. Um treinador que sempre tem um nome muito ligado, alguns torcedores gostam, outros não. Mas descartado pela diretoria do clube pelos seguintes motivos: por estar muito tempo parado, né, e por não conquistar nada realmente de grandioso nesses últimos anos aí. O Vanderlei hoje dedica a vida dele a projetos pessoais, às empresas que ele tem. Então ele hoje é um cara que praticamente está fora do futebol. É sempre um nome muito lembrado, porque foi um treinador muito vitorioso, mas há muito tempo fora do mercado. Então é considerado ali um treinador ultrapassado neste momento. Qual que é o plano A? Plano A da diretoria do Corinthians é o Tite. Antes do Cuca, semana passada, o Corinthians já havia procurado o Tite. E recebeu, né, uma resposta que já era meio que esperada. O Tite, havia prometido à esposa
que não trabalharia em 2023 no futebol brasileiro e que tiraria um ano sabático ou que esperaria aí um convite do futebol europeu. Enfim, agradeceu, mas disse que não era, né, não voltaria atrás na sua decisão. Agora, com a saída do Cuca, a diretoria do Corinthians voltou a procurar o Tite e mais uma vez ouviu a mesma resposta de que o clube, de que o treinador ainda espera por uma proposta até maio. Os seus procuradores, os seus agentes falaram a mesma coisa, que não existe hoje a probabilidade do Cuca aceitar um convite para trabalhar no Corinthians ou no futebol brasileiro é praticamente zero, que ele deu a palavra dele à esposa, dizendo que não trabalharia no futebol brasileiro, e ele, ao que parece, manterá esta palavra, manterá esta decisão e não deverá trabalhar no Corinthians, pelo menos até esse momento, a gente tem essa definição. É muito improvável e pouco natural que isso aconteça. Os agentes dele, repito, falaram que não existe chance, que a chance é praticamente zero. O Cuca tem um grande carinho pela diretoria do Corinthians, tem uma relação muito boa e, claro, o Duílio e o Alessandro tentam convencê-lo de todas as formas para que ele aceite esse desafio e comande o resto da temporada aí, essa equipe do Corinthians. Caso, e aí repito também, é muito provável que isso não aconteça, o Corinthians tem outros nomes já sendo trabalhados. Essa decisão do próximo treinador, ela pode acontecer ainda hoje, no mais tardar amanhã, porque a diretoria quer um treinador para o clássico de sábado contra o Palmeiras no Allianz Parque. É um jogo importantíssimo, é clássico, então, primeiro turno 2-2, o técnico era o Fernando Lázaro, foi um bom jogo, e agora é o jogo que o Corinthians faz pelo Campeonato Brasileiro lá no Allianz Parque. Então, o Corinthians, a diretoria quer um treinador já para essa partida, um treinador vitorioso e um treinador experiente. Este é o perfil. Nomes são sempre cogitados e sempre serão, né? Ainda mais para dirigir o Corinthians. Alguns sendo colocados aí, o Corinthians diz que já tem alguns nomes na mira, e um desses nomes pode ser o do Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza. Nome que, logo após a saída do Vitor Pereira, em 2022, foi muito cogitado no Corinthians. Ele segue no Fortaleza, está indo para a sua terceira temporada no comando do time cearense, e é um nome que agrada a diretoria do Timão. Talvez ele não seja um grande vitorioso em termos de conquistas nacionais, mas ele é um treinador bastante capacitado, é um treinador que, por 2 anos consecutivos, leva o Fortaleza a uma Libertadores da América, e tem as suas conquistas estaduais e regionais. É um nome que agrada a direção do clube e pinta, claro, como uma opção, como um nome. Agora, em dezembro, final de novembro, início de dezembro, o próprio Vojvoda negou um convite do Corinthians. Ele optou pelo projeto de continuar no Fortaleza. E não negou apenas um convite do Corinthians. Ele negou o convite de outras equipes, do Bahia, do Vasco, equipes que tinham interesse no seu trabalho. Então não foi uma exclusividade do Corinthians a negativa do Juan Pablo Vojvoda. Mas claro que é um nome, claro que é um nome a ser ventilado aí, e é um nome que interessa, porque é um treinador que conhece bem o futebol brasileiro já, o terceiro ano dele aqui, conhece muito bem o futebol brasileiro. Não sei se nesse momento o Vojvoda rescindiria o seu contrato com o Fortaleza, ele que recebe na faixa de 9 milhões de reais ali por ano na equipe cearense. Talvez esse não fosse o problema, a questão salarial. A questão é também de uma questão ética. Ele tem uma relação muito boa com o Fortaleza. Não sei se ele quebraria, romperia esse vínculo com o Fortaleza nesse momento. Nomes, repito, desde Rogério Ceni, perguntado ontem ao Duílio, e o Duílio até falou, não, nem vou falar desse nome, né? Não com desprezo, não foi isso. Foi para não gerar nenhum tipo de especulação, nenhum tipo de olha, o Corinthians
corintiano sabe, né, que hipoteticamente um contato, uma vinda do Rogério Ceni, aí sim seria um tumulto do tamanho do mundo. Apesar de que o Rogério Ceni é um profissional, está livre no mercado. Outros nomes. O Crespo é um nome também cogitado. Enfim, nomes existem. Nomes, eles são sempre muito frequentes. Agora, entre hoje e amanhã, essa decisão já deverá ser tomada. Caso não seja, o Danilo é o provável treinador do time no derby contra o Palmeiras, no clássico contra o Palmeiras. Acho que é pouquíssimo provável, e nem mesmo a diretoria do clube pensa no Lázaro nesse jogo. Eu acho que aí seria uma oportunidade, perdão, para que o Danilo também comandasse a equipe, tivesse sua primeira experiência ali à beira do campo com o time principal. Então a gente vai ter que aguardar as próximas horas. É uma novela que não deve ser longa, deve ser resolvida muito rapidamente. Mas, repito, mês de abril, o Corinthians está indo para o terceiro treinador. É muita coisa para um time que tinha a tradição de, pelo menos, ter um treinador aí por 2 anos sempre. Então, a coisa chegou nesse ponto, erro de planejamento, erro estratégico, uma falha na administração, e isso acaba acarretando esse tipo de problema. A gente volta às 9 da noite, quem sabe já com o nome do novo treinador, e eu quero saber a tua opinião. O que você acha? Quem que você gostaria de ver comandando o Timão aí para a sequência de 2023? Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, e à noite eu te espero às 21 horas aqui no 12 em Campo. Valeu? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.